Chiquini, perdão por lhe incomodar, mas é sempre uma honra ter você por aqui, irmão. Imagina, Pitoli, pelo amor de Deus, você é um grande amigo do peito. E eu que vou incomodar o chat, Pitoli. Sabe o que eu tava reparando aqui? Primeiro eu quero agradecer o chat, esse seu público aqui maravilhoso, o chat maravilhoso, melhor chat do sul do mundo. Mas, Pitoli, tem 14 mil pessoas assistindo e 8 mil curtidas. Primeira coisa que eu vi na hora que eu bati o olho, Pitoli. Então, gente, vocês têm aqui o maior programa do YouTube das manhãs e vocês não deixam curtida. Pelo amor de Deus, vamos deixar aqui, ó, um likezinho para que o Pitoli continue combatendo esse totalitarismo, essa ditadura que está se instalando no nosso país, porque é graças à sua voz, Pitoli, que nós temos informação correta, porque se deixasse na mão da imprensa tradicional, Pitoli, o Brasil estava descambando mais ainda. Graças a Deus que temos a Auriverde, que merece o nosso like. Olha lá, já subiu 1.000, mas ainda é pouco. São Vai 14 subir. mil assistindo, tem que ter pelo menos 14 mil curtidas. Obrigado, Chiquini. Obrigado, cara. Pô, obrigado, Chiquini. Chiquini, deixa eu te contar uma curiosidade, então. Novembro de 22, nós tínhamos ali algo em torno de 800 mil inscritos no canal. Hoje são 2.200. 800 mil inscritos no canal. E sabe qual a audiência média desse programa? 53 mil pessoas simultâneas. 53 mil pessoas simultâneas era a audiência média desse programa aqui. Chiquini, de lá pra cá, só derrete. Sombra em cima de sombra. YouTube, Pitoli. Exato. É o algoritmo. Exato. Por isso que o povo tem que curtir. Gente, curtir, a gente... Pensa, o Pitoli não vai ganhar R$1 com a tua curtida. Mas o algoritmo vai entregar o programa para as pessoas que têm que ouvir a verdade. É disso que se trata hoje. Nós estamos em uma guerra de narrativas. Se a gente não entrega a Auriverde para os brasileiros, a esquerda está pagando pesado o Pix da imprensa tradicional. É uma guerra inglória. O Pitoli está de graça aqui, por amor à pátria, aquela bandeira que fica atrás dele. Agora, se a gente não der um like e deixar um comentáriozinho, que é tudo que o Pitoli precisa para o algoritmo entregar, a imprensa tradicional tá lá, recebendo Pix do governo para mentir. É a nossa obrigação, enquanto brasileiros de direita, patriotas, deixar o nosso like aqui, porque é a única forma do brasileiro ter informação verdadeira, gente. O resto é tudo manipulado. Obrigado, Chiquini. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu prestígio, viu? 15 mil pessoas acompanhando a gente agora, 11.300 likes. Obrigado, Chiquini. Chiquini, eu pedi para que você voltasse à programação, porque a gente tem, primeiro, as informações que chegam com relação a Mauro Cid. Vi teu vídeo ontem e até veicularia o teu vídeo, caso você não pudesse entrar conosco, né, para falar sobre a tal da perseguição de Alexandre de Moraes, dizendo que Bolsonaro destruiu a sua vida. Eu fiz uma fala inicial aqui, logo na abertura do programa, Chiquini, tentando dizer o seguinte: as decisões foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Condenar uma mulher que sujou uma estátua de batom há 14 anos não foi tomada a decisão pelo presidente Bolsonaro. Não olhar para os pedidos de socorro do Clezão, né, durante a sua prisão e deixar com que aquele homem falecesse na cadeia, não foi uma opção do presidente Bolsonaro. E tantas outras decisões tomadas até aqui, destruindo vidas, destruindo famílias, não foram decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro. Decisões tomadas, muitas vezes única e exclusivamente, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Aí apontar o dedo segundo o Mauro Cid, né? Apontar o dedo pro Bolsonaro, dizer que destruiu a vida dele, eu acho que surge uma incoerência, uma incongruência aí, hein, Chiquini? Você imagina só, Pitoli. Bolsonaro destruiu a minha vida. É isso mesmo, Pitoli. E as vidas que ele destruiu? O Clezão, com parecer do Ministério Público para soltar. Você imagina só, Pitoli, pouco se falou do Clezão, da situação jurídica dele, Pitoli. Mas sabia que quando o Ministério Público pede a liberdade de alguém, o juiz tem que soltar? A lei processual penal brasileira dá ao Ministério Público a atribuição de decidir pelos pedidos de prisão e liberdade. O juiz não pode mais, desde 2019, de uma alteração legal, o juiz não pode mais prender quando o Ministério Público não pedir e não pode não soltar quando o Ministério Público pedir para soltar. É assim que funciona. O Ministério Público pediu a liberdade do Clezão,
o Alexandre de Moraes não soltou e o Clesão morreu. Quer dizer, quem destruiu a vida de quem aqui? A Débora? Quantos patriotas? Então, é uma utopia muito grande. Agora veja, Pitoli, o Mauro Cid é o primeiro delator do mundo que traz mais provas contra o juiz do que contra os réus. Que coisa maluca. Né? É inacreditável isso. Exato. Agora, esse vazamento dessas informações, dessas provas do Alexandre de Moraes, além de todo aquele questionamento quanto à validade da delação do Mauro Cid, é mais um atestado de parcialidade do ministro. O que significa parcialidade? O ministro não pode ser o juiz da causa. O Código de Processo Penal, que é lei ainda vigente no Brasil, não revogaram, tá? O Código de Processo Penal, expressamente, tacitamente já, diz o seguinte, que quando o juiz ele se declara inimigo capital do réu, ele não pode ser o juiz da causa. Veja que das mensagens do Mauro Cid, e são mensagens que são consideradas provas, porque se o Alexandre de Moraes não anulou a delação do Mauro Cid, significa que todas aquelas mensagens do Mauro Cid são provas. É isso que tem que ser levado em consideração. Veja, se tudo que o Mauro Cid fala é prova, e essas mensagens estão no processo e saíram da boca do Mauro Cid, essas mensagens são provas. Então, se o Mauro Cid serve para delatar réus, o que ele fala do juiz também serve, porque ele é um delator com delação homologada, então ele tem o compromisso de dizer a verdade. Se a delação do Mauro Cid não foi anulada, tudo que ele fala é prova. E o Mauro Cid disse que o Alexandre de Moraes tem Bolsonaro como inimigo capital, ou seja, prova do delator de que o Alexandre de Moraes ele é interessado na causa. Quando o juiz tem interesse pessoal na causa, ele não pode ser o juiz da causa. Se essa mensagem fosse em primeiro grau, se isso daqui fosse uma Lava Jato, Vitória, imagina só, se fosse um delator da Lava Jato falando do Sérgio Moro, óbvio que o primeiro tribunal superior já ia anular a delação do Mauro Cid, ou, mantendo a delação do Mauro Cid, ia afastar o juiz da causa. É óbvio. Então, além de todas as nulidades da delação do Mauro Cid, nós temos agora a maior prova, até hoje, da parcialidade do Alexandre de Moraes. Porque ele, Alexandre de Moraes, disse para o comandante atual do Exército que ele vai se vingar do Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, é um jogo de cartas marcadas. Em um Estado de Direito, isso é inadmissível, Pitoli.